Se você está por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Aperte o sininho das notificações e nos siga em nossas redes sociais. E é claro, se você gostou, nos apoie deixando seu like. Isso nos ajuda bastante. Meu nome é Carlos. Em minha família sempre tivemos a tradição de fazer trilhas e acampamentos. Mas confesso a vocês que desde aquela noite eu nunca mais quis fazer isso. Eu sou o caçula de 3 irmãos: Luiz, o filho do meio, e Cícero, que é nosso irmão mais velho. Nosso pai tinha falecido, e desde então o Cícero assumiu esse papel. Ele era quem cuidava de todos nós, e muitas das vezes, mesmo sendo rígido com a gente, era protetor e sempre nos aconselhava. Tenho inúmeras memórias de ainda criança, e indo com meus irmãos em várias trilhas e acampamentos. Cícero era militar e sempre repassava seus conhecimentos pra gente, ou pelo menos o básico. Ao menos 2 vezes ao ano, a gente se programava para viajar para algum lugar. Em meio a essas maravilhosas lembranças, meus irmãos sempre me ensinavam tudo o que podiam, já que eu era o mais jovem. À medida que fui crescendo, as frequências de fazer trilhas ou acampar foram diminuindo. Meus irmãos aos poucos constituíram suas famílias, e por alguns anos deixamos de fazer o que gostávamos, já que todos nós fomos tendo outras responsabilidades. Quando eu ingressei na faculdade, me mudei para a capital, e ficaram mais raras as vezes em que eu tinha oportunidade de ver meus irmãos, e eu só podia visitá-los nas férias. Aquele ano tinha sido bem puxado. Estava terminando as provas semestrais e já tinha comprado as passagens para rever a minha família. Assim que o ano letivo terminou, eu arrumei minhas coisas e fui para casa sem avisar ninguém, pois queria fazer uma surpresa. A viagem foi tranquila, e quando cheguei na casa de meu irmão mais velho, fui recepcionado de forma calorosa. Ele avisou ao Luiz que eu estava lá, e não demorou muito para ele chegar. Naquele dia, nós ficamos bebendo e conversando, até de madrugada. Alguns dias se passaram, e em uma das visitas do Luiz, ele propôs que fôssemos acampar, como fazíamos antigamente. Cícero estranhou a atitude do nosso irmão. Ele lembrou que o Luiz era quem mais reclamava quando saíamos de casa. E o Luiz se justificou dizendo que agora que estava mais velho, ele percebeu que aqueles momentos eram lembranças preciosas e passou a dar mais importância a eles. Eu comecei a gargalhar, dizendo a meu irmão que a velhice tornava as pessoas sensíveis e que ele estava muito sentimental. Ele fechou a cara envergonhado e dizendo que só era uma ideia, mas eu acabei gostando muito e concordei. Cícero disse que estava enferrujado, mas embarcou na onda também, e assim combinamos de ir juntos, e começamos a nos preparar. Primeiro, nós escolhemos o lugar para onde íamos. Isso era muito importante. Em segundo lugar, conhecer a região, para que não acabássemos nos perdendo ou passando por lugares perigosos. Para evitar dor de cabeça, optamos por visitar um local onde já tínhamos ido quando mais novos. Aquela mata era muito bonita, mas de difícil acesso, então a melhor opção é que fôssemos de bicicleta. Da última vez em que acampamos, tínhamos feito do mesmo jeito, e nada deu errado, então dessa vez não seria diferente. Na sexta-feira de manhã, terminamos de arrumar nossos equipamentos. Nós havíamos combinado de acampar no fim de semana. Dificilmente, Cícero andava desarmado, e dessa vez não seria exceção. Eu até argumentei que não precisava, mas ele disse que era um hábito,
que se sentia mais seguro assim, e guardou rapidamente a arma na cintura. Minha cunhada Clarice preparou algumas marmitas com várias comidas para levarmos. Eu e Cícero ainda esperamos um pouco até que o Luiz chegasse, e assim que estávamos reunidos, pegamos a estrada. Passamos pela cidade, que era bem pequena, e nos dirigimos para a região da mata, e íamos acampar. O trajeto tinha muitas trilhas, e era bem fácil pegar o caminho errado. Confesso que eu já estava bem confuso, mas o Cícero falou que ainda lembrava bem do local, e tomou a dianteira. E eu e Luiz o seguimos. Parecia até mágica, mas meu estresse acumulado de um ano inteiro estava me deixando aos poucos. Era renovador me afastar das buzinas e do fedor de fumaça da capital. E aquele lugar era seu exato oposto, pois o ar era puro, e o único barulho que tínhamos era o canto dos pássaros. Paramos em um local que achamos adequado para acampar. Começamos a montar as barracas. Com a chegada da noite, ficamos ao ar livre, aproveitando o céu estrelado e aquele vento agradável, botando o papo em dia. Fazia muito tempo que eu não me divertia daquele jeito, e eu pretendia aproveitar ao máximo aquele fim de semana. No meio da noite, eu acordei com sons de estalos, como se galhos estivessem se quebrando. Eu fiquei deitado, apenas ouvindo aqueles sons, e logo reparei que estava bem próximo ao nosso acampamento. Eu levantei e abri a barraca, e chamei pelos meus irmãos, imaginando que fosse um deles que estivesse lá fora. E após chamá-los por algumas vezes, ambos acordaram. Eles perguntaram o que estava acontecendo, e para minha surpresa, ambos estavam em suas barracas. Então, eu disse a eles que tinha alguém andando ali perto. Aqueles sons estranhos continuaram, e meus irmãos também ouviram. Só que aos poucos foi se afastando, indo mata adentro. Aquelas horas a fogueira já tinha apagado, então estava tudo muito escuro. Cícero então pegou uma lanterna, acendeu e deu uma boa olhada em volta do acampamento. Ele retornou dizendo que não tinha visto nada, mas que também ouviu o barulho, que tinha algo ali. Após isso, ele falou que poderia ser algum animal selvagem da região. Acendeu novamente a fogueira e disse que ela o afastaria. E após isso, voltamos a dormir. Quando o dia clareou, tomamos nosso café, pegamos nossas bicicletas e fomos dar um passeio. Acho que meus irmãos também estavam precisando de uma folga. Seus semblantes estavam leves e relaxados, e pareciam até 2 adolescentes, apostando corrida de bicicleta. Novamente, com a chegada da noite, retornamos ao acampamento. Luiz tinha levado um baralho, e nós ficamos muitas horas, jogando e conversando. Aquele foi um momento único. Meus irmãos desabafaram abertamente comigo sobre seus problemas. Foi aí que me dei conta que eles também enfrentavam dificuldades em suas vidas. E foi a minha vez de tentar aconselhá-los. Depois de muito papo, o sono chegou e fomos dormir. Eu estava muito cansado da trilha que fizemos durante o dia, e assim que me deitei, apaguei. No meio da noite, acordei pelo Cícero me chamando, desesperado. Eu saí da barraca rápido, perguntando o que tinha acontecido. Ele já estava com sua arma na mão e apontou para a barraca do Luiz. Eu olhei com atenção e notei que a parte de trás estava rasgada e nosso irmão não estava lá dentro. Nós ficamos lá parados, tentando entender aquilo. O Cícero disse que tinha ouvido um grito e se levantou, mas eu não havia escutado nada. De repente, ouvimos um grito bem distante, pedindo por ajuda.
E aquela era a voz do Luiz. Cícero saiu correndo em disparada, em direção ao grito. E eu o segui. Nós corríamos meio às cegas. Estava tudo muito escuro, e só uma lanterna não era o suficiente. À medida que adentrávamos a mata, o grito do Luiz se afastava, tornando aquilo ainda mais estranho. O Cícero tinha mais preparo físico do que eu, e logo tomou distância, e eu o seguia mais de trás. Aqueles momentos foram desesperadores e confusos, mas à medida que corríamos, os gritos foram se aproximando, até que o Cícero parou bruscamente na minha frente. Tanto que eu até trombei nele, confuso, sem entender o motivo da parada. Só que quando olhei mais adiante, eu vi aquilo, e fui tomado pelo medo. Alguns metros à nossa frente estava o Luiz, jogado no chão de barriga para baixo, ainda gritando. E mais atrás estava um ser enorme, mordendo a perna do Luiz e o arrastando. De início não tivemos reação, e só ficamos parados, olhando aquela cena de terror. Ao ser iluminado, aquele bicho parou de se mover e ficou nos encarando, mas não soltou a perna do nosso irmão. Se fosse em qualquer outro lugar do mundo, eu diria que se tratava de um urso, mas sei que não existe esse tipo de animal aqui no Brasil. A cabeça era enorme, com um focinho comprido e longas presas. A luz da lanterna refletia em seus olhos, que eram de um amarelo âmbar, quase dourado. Suas orelhas eram longas e eretas, como as de um lobo, e tinha pelos que cobriam todo o seu corpo, de uma tonalidade grisalha, que davam uma aparência de envelhecido ao animal. Cícero não hesitou e atirou naquele bicho, e ao ser atingido soltou as pernas de Luiz e recuou alguns metros. Luiz, quando se viu livre, rastejou até perto de nós, chorando e se tremendo todo. Nós não desviamos o olhar daquela coisa, e o animal não parecia estar tão intimidado com a arma, e percebeu que os tiros não o tinham machucado tanto assim. Ele rosnava e fazia menção de atacar, e não tirava os olhos do Luiz, como se quisesse pegar ele de volta. O Cícero falou para que eu levasse o Luiz de volta para o acampamento, e eu obedeci sem questionar. Carreguei o Luiz enquanto o Cícero nos acompanhava, recuando de costas, mas aquela coisa continuou nos seguindo, mesmo que lentamente. Apesar daquela situação, conseguimos chegar de volta ao acampamento, e quando aquilo tentou adentrar o local, Cícero deu mais alguns tiros, o que o fez gritar e recuar para a escuridão. Aquele bicho parecia ser inteligente, pois mesmo escutando ele andando na mata, ele não se atreveu a se aproximar novamente, talvez temendo a arma de Cícero. Nós ficamos ali naquela situação horrível, acuados, apenas alimentando a fogueira, até que finalmente o dia começou a amanhecer e vimos aquilo indo embora. Quando o dia clareou, vimos o estado horrível da perna do Luiz. Colocamos ele na garupa de uma das bicicletas e fomos embora. Mesmo com dificuldades, conseguimos chegar na casa do Cícero e logo em seguida levamos Luiz para o hospital. Lá fomos indagados sobre o que tinha acontecido com nosso irmão, e nós dissemos que estava muito escuro e não vimos direito o que o atacou. O caso ficou registrado como ataque de animal, e sabíamos que ninguém iria acreditar que um monstro tinha feito aquilo.
Graças a Deus, Luiz se recuperou. E após tudo isso, decidimos encerrar nossa tradição de acampamentos e nunca mais voltar àquela mata. Eu tenho certeza que aquela coisa não morreu e que ainda está naquela mata, apenas espreitando, em busca de sua próxima vítima. Obrigado por chegar até aqui. Vou te contar um segredo. Quem se inscreve nesse canal está protegido do sobrenatural. Então deixe seu like e siga nossas redes sociais. Isso nos ajuda bastante. Valeu, galera. Fiquem com Deus e tchau.